Oi, gente, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos aqui ao Explica Professor. Hoje a gente vai ter uma aula de nucleação homogênea. Essa vai ser a primeira aula do nosso curso de Tecnologia dos Metais, dentro da nossa parte de transformação de fase. Acompanhe aí para você saber o que a gente vai ver hoje. Bom, para quem não conhece, eu sou o Júlio Altuel, sou professor aqui do canal. Eu sou formado em Engenharia Metalúrgica de Materiais, mestre em Engenharia Mecânica. Atualmente eu faço doutorado em Engenharia de Materiais. Hoje, a gente vai começar dentro da parte de transformação de fase, e a gente vai ver o nosso tema que a gente chama de nucleação homogênea, né? Depois a gente vai ver a nucleação heterogênea e os outros temas que envolvem esse assunto. E, antes de mais nada, eu gostaria de pedir para você que acompanha o canal, que você chegou aqui hoje, você já acompanha há muito tempo, deixa o like, isso ajuda bastante aqui a engajar esse conteúdo, se inscreva no canal caso você não seja inscrito. Se você tiver interesse de ser membro também, clique aqui embaixo que você vai ver diversas vantagens. Se você estiver vendo essa disciplina agora, você pode acompanhar o curso inteiro e fazer um acompanhamento personalizado pelo clube de membros. Isso ajuda bastante aqui a continuar a produzir esse conteúdo. Bom, a gente quando está estudando transformação de fase no geral, é importante, né, a gente entender isso, porque durante o meu processamento dos meus metais, geralmente eu vou ter alguma alteração da minha microestrutura. Se eu estou falando de um tratamento térmico, eu vou ter alteração da minha microestrutura. Se eu estou falando de solidificação, fundição, eu vou ter alteração da minha microestrutura, eu vou alterar a fase do meu material à medida que eu estou variando a minha temperatura e tudo mais. Então, eu vou ter ali, em geral, 3 tipos, né, de transformação de fase, né? Eu vou estar dividido ali em 3 etapas. Eu tenho uma etapa ali, que elas vão ser simplesmente dependentes da minha difusão, no qual eu vou ter uma mudança ali no número ou na composição das minhas fases que estão presentes. Isso aqui vai ser, por exemplo, a solidificação de um metal puro, as transformações alotrópicas, a recristalização e o crescimento de grão. São todos exemplos desses casos que dependem de difusão. E em um outro tipo de transformação de fase, que também vai ser dependente da minha difusão, eu vou ter alguma alteração na minha composição da minha fase e, frequentemente, ali no número de fases que tem presente. Por exemplo, a minha microestrutura final, normalmente vai consistir em 2 fases. Se eu estou tendo uma transformação eutectoide, que eu estou saindo de uma fase que é uma fase austenítica, eu estou me transformando ali, por exemplo, numa fase que é perlítica, que é uma ferrita mais uma cementita. Esse aí é um outro tipo de transformação de fase, que ele vai ser dependente da difusão, mas eu vou estar ali alterando a composição da fase e o número de fases também presentes. E, por fim, eu vou ter um terceiro tipo de transformação de fase, que ela vai ser sem difusão, né, que eu vou produzir ali uma fase metaestável, né? Por exemplo, nesse caso aqui eu vou ter uma transformação martensítica, que ela pode ser ali induzida ali por uma liga de aço, quando ela se enquadrar nessa categoria. Ao longo do curso que a gente vai estar vendo aqui, nas próximas aulas também, né, essa é uma primeira aula, por isso eu estou fazendo uma introdução geral sobre esse tema, a gente vai ver um pouco desses casos, a gente vai ver tratamento térmico, a gente vai ver como ocorrem esses processos difusivos. Mas o primeiro ponto aqui que a gente vai abordar, que é a parte de cinética de transformação de fases de fato, eu vou ter que ver como que acontece principalmente o meu processo de nucleação e crescimento, né? Então, a maior parte das minhas transformações de fase, elas não vão ocorrer de uma forma instantânea. Cheguei ali naquela temperatura, meu material ele se transformou completamente. Eu vou ter uma formação ali de umas partículazinhas, né? Igual a gente está vendo aqui nesse GIF, por exemplo, deixa eu dar o play aqui no GIF, eu vou ter um ponto ali de nucleação, e a partir desse ponto de nucleação eu vou ter o crescimento dessa fase, ou de mais, nesse caso aqui eu estou crescendo de um único ponto, mas eu posso ter vários pontos, e eu vou crescendo a partir desses pontos. Então, eu vou ter um progresso ali, né? Eu vou ter a minha nucleação, depois eu vou ter o meu crescimento. Nesse meu primeiro GIF aqui, por exemplo, eu tenho, onde está correndo esse tempo, né? Deixa eu esperar ele zerar aqui novamente, eu tenho vários pontos de nucleação, e a partir desses vários pontos de nucleação, eu estou crescendo diversos grãos, né? Então, são 2 casos ali, um saindo de um ponto e outro saindo de diversos pontos. Então, a minha nucleação ela vai envolver ali, né, o aparecimento de uma partícula muito pequena, né, que eu vou chamar ali muitas vezes de núcleo, ou uma nova fase, né, que geralmente ela vai ser consistida ali em algumas centenas de átomos, que a gente já vai ver com mais detalhe de como isso ocorre. E no estágio de crescimento, esses núcleos eles vão aumentar de tamanho e vão resultar ali no desaparecimento ali da minha fase original. Falando agora da nucleação propriamente dita, né, entrando já no tema da nossa aula, mas era muito importante eu pegar e fazer essa breve introdução para vocês, eu vou ter basicamente 2 tipos de nucleação. Eu vou ter a minha nucleação homogênea e vou ter a minha nucleação heterogênea. A distinção básica ali que eu vou ter entre elas, ela vai ser feita de acordo com o local onde vão estar correndo os meus fenômenos de nucleação. Por exemplo, quando eu estou falando ali de uma nucleação homogênea, os meus núcleos de fase, eles vão se transformar, eles se formam ali uniformemente em toda a minha fase original. Enquanto eu estou falando do meu tipo heterogêneo, os meus núcleos eles vão se formar preferencialmente ali em não homogeneidades estruturais, ali como superfícies
e recipientes e impurezas insolúveis, né? Vamos pegar aqui uns exemplos disso para ver se fica um pouquinho mais claro, né? Por exemplo, se eu estou transformando aqui, saindo de um ponto inicial, no meu diagrama de fase, por exemplo, e resfriando de uma forma bem lenta, né, para uma outra fase, né? Digamos que eu estou aqui num estágio original e eu tenho aqui os meus grãozinhos de alfa, de gama, né, por exemplo. Aí depois eu fui respirando de uma forma bem lenta, a ponto que eu tenho uma nucleação homogênea e eu quero precipitar grãos, né, de beta aqui, ou nuclear grãos de beta na minha fase gama. Então, na minha transformação aqui, que eu vou chamar de homogênea, como que vai ocorrer esse processo? Aqui nos meus grãos de gama, eu vou pegar e eu vou precipitar aqui a minha fase beta, por exemplo, no uniforme, durante toda a minha região. Então, aqui eu vou ter grãozinhos de beta de forma homogênea durante toda a minha estrutura, da minha microestrutura do meu material. E qual é o caso aqui, por exemplo, de uma estrutura heterogênea? Quando eu tiver uma precipitação ali, uma nucleação heterogênea. Quando eu estou num caso heterogêneo, se eu tenho essa minha mesma estrutura gama aqui, né, e eu vou ter um caso de formação heterogênea, eu vou tender a formar a minha fase beta, preferencialmente aqui, nesses meus contornos de grão, por exemplo, que é uma região de grande atividade. Se eu estiver falando de solidificação, né, se eu tenho uma superfície aqui, eu vou tender a preferir o nuclear, primeiramente aqui na minha superfície, no recipiente, porque eu vou ter uma área ali de maior interface, maior energia superficial, esse molde vai ajudar ali a nuclear. Então, eu vou ter esse tipo de nucleação heterogênea, ela vai ocorrer de forma heterogênea na minha microestrutura e ela vai também ser facilitada por heterogeneidades estruturais, né? Bom, feita essa breve introdução aqui, vamos falar um pouquinho mais sobre a minha nucleação homogênea, né, que é o tema da nossa aula de hoje. Na nossa próxima aula a gente vai falar de nucleação heterogênea. Toda essa discussão aqui da minha teoria de nucleação, ela vai envolver um parâmetro termodinâmico que a gente vai chamar de energia livre de Gibbs, né, que vai ser aqui o meu G, né? Quem que é o meu G quando a gente estuda ali termodinâmica? A minha energia livre de Gibbs, ele vai ser a minha entalpia aqui, menos a minha temperatura, e ali, né, o meu ds, ou o meu delta S, que é a minha entropia. Então, se eu estou nucleando o meu material, significa que eu estou saindo de um estado, talvez líquido, para um estado sólido. E essa transformação de fase, essa nucleação, ela vai depender da energia livre, né? Porque a gente estuda em termodinâmica que a minha energia livre, quanto menor a minha energia livre, mais espontâneo tem que ser o meu processo. Então, a minha variação da minha energia livre, ela vai ter que ser menor que zero para esse processo ocorrer. Então, quanto mais negativo também, mais espontâneo vai ser esse processo, mais fácil de ocorrer esse processo. Então, quem que vai ser o meu ΔG, no final das contas? O meu ΔG, ele vai ser ali o meu G final, né, menos o meu G inicial, né, que o meu G inicial seria o meu G do líquido e o meu G final é o meu G do sólido. E aí a gente tem que estudar como que vai estar variando esse ΔG à medida que eu estou alterando ali, eu estou nucleando, eu estou começando a transformar um grão. E daqui vão entrar alguns conceitos que a gente vai ver a princípio de nucleação. Então, como que a gente vai começar a modelar esse conceito? Imagina que eu tenho aqui um estado, que eu estou no estado líquido, né? E eu vou começar a formar ali um núcleo esférico, né, em um metal puro, que ele vai ter um raio R. Esse desenho aqui está sendo representado aqui nessa imagem, né? Então, pensa que eu estou surgindo uma superfície, e nessa superfície eu vou ter algumas energias que vão estar envolvidas. Eu vou ter primeiro a minha energia diária, né? Ou seja, à medida que eu estou crescendo aqui, eu vou ter uma área que ela vai estar correlacionada com o meu 4πr ao quadrado. Quem que é essa área? Essa área é exatamente a área ali de superfície dessa minha partícula que ela está surgindo. E eu vou ter uma área aqui relacionada ao volume, que é a minha área volumétrica, que vai ser do volume dessa esfera que também está surgindo ali, né? Pensando numa escala nanométrica, eu vou ter um raio muito pequeno ali, mas é um embriãozinho ali que está surgindo para começar a minha nucleação. Então, eu vou ter aqui, basicamente, duas contribuições principais que vão contribuir ali para a minha mudança total da minha energia livre, que vai acompanhar ali uma transformação de solidificação. O primeiro vai ser a minha diferença da minha energia livre entre as minhas fases sólidas e líquidas, ou a minha energia livre de volume, né? Que é o quê? É esse meu ΔGV aqui. O que é esse ΔGV? Ele é a energia livre de volume. E
o meu valor ali do meu ΔGV, ele vai ser negativo quando a minha temperatura ele estiver abaixo ali da minha temperatura de solidificação de equilíbrio. Pensa assim, né? Se eu estou na minha temperatura de solidificação de equilíbrio, eu estou numa temperatura abaixo, né? Eu estou numa temperatura menor do que eu deveria estar quando eu estou num equilíbrio, significa que eu tenho uma tendência maior a formar ali um material sólido, já que eu estou meio que deslocado da minha condição de estabilidade termodinâmica. E a magnitude ali da contribuição desse meu ΔGV, ele vai ser uma relação ali com o meu volume de uma esfera. Então, eu vou ter uma relação aqui que ela é uma relação ao cubo, né? Isso aqui é importante para a gente entender os gráficos que eles vêm a posteriori. Então, eu vou ter uma energia relacionada aqui ao volume, né, que vai ser exatamente essa minha energia livre de volume, ΔGV. A minha segunda contribuição, ela vai ser uma energia que resulta da formação do meu limite ali entre a minha fase sólido-líquido durante a transformação de solidificação. Então, nesse limite, eu vou ter ali uma energia livre de superfície, que eu vou chamar aqui de gama. Então, o que é esse gama aqui? Vai ser a minha energia livre de superfície. Então, eu tenho esses dois termos aqui, e esses meus dois termos que vão ali dizer como que vai estar variando a minha energia livre de Gibbs, né? A minha energia livre de superfície, diferente ali da minha energia livre de volume, ela vai ser positiva. E, além disso, a minha magnitude, né, como a gente viu aqui que a magnitude era ao cubo, a minha energia livre de superfície vai ser ao quadrado, por quê? Porque ela é a relação ali da minha área de uma esfera. Então, gente, por fim, a minha mudança total vai ser essa equação. Deixa eu reescrever ela aqui para vocês, que eu acabei rabiscando. Ela vai ser 4/3 de πr ao cubo, que vai multiplicar o meu ΔGV, mais o meu 4/3, o meu 4πr ao quadrado, vezes o gama, que é a minha parte de superfície. Então, vou ter uma contribuição de volume e uma contribuição de superfície. A minha mudança total da minha energia livre, ela vai ser a soma dessas duas contribuições. Então, eu posso explotar a soma dessas duas contribuições num gráfico, que é esse gráfico aqui que eu vou mostrar para vocês agora, que é esse gráfico aqui que eu estou mostrando para vocês. Então, o que eu estou vendo aqui nessa minha energia? Aqui a variação da minha energia livre, ela vai ser positiva. Para o meu caso, que eu estou trabalhando aqui do meu gama, que é a minha energia de superfície, né, de uma potência 2, e ela vai ser negativa de uma potência 3 da minha energia aqui volumérica. E o meu ΔG vai ser exatamente a soma dos dois. E como esse termo aqui ele é R ao quadrado e esse termo aqui ele é R ao cubo, se eu estou pensando aqui num raio muito pequeno, é de se esperar que no início, entre um termo zero aqui e um termo crítico, né, um termo máximo, eu tenha o meu R2, ou seja, a minha energia de superfície, ele sobrepõe a minha energia de volume. Porém, eu vou ter uma distância ali crítica, um tamanho de raio crítico, a gente já vai introduzir o que é esse raio crítico, né, o qual eu vou ter aqui a minha energia de volume, né, sobressaindo sobre a minha energia de área. Bom, agora vamos tentar pegar esses gráficos, vamos tentar trazer um sentido um pouquinho mais físico nele sobre o que quer dizer isso aqui, né? Essa curva aqui, eu vou ter alguns parâmetros importantes, né? Quando eu tenho aqui esse meu máximo da curva, que é o ponto máximo onde eu vou ter o meu ΔG asterisco, o que é esse meu ΔG asterisco? É a energia a qual eu tenho que superar para eu produzir um núcleo estável, né? Porque o que acontece aqui? Pensa que eu estou aqui num local líquido, né? E eu comecei a formar pequenos pontinhos aqui de nucleação, que na verdade eu não vou chamar eles de núcleo. Esses pontinhos de nucleação aqui, eu vou chamar eles de embrião, né? Então eu vou ter aqui o que eu chamo de embrião. E qual que vai ser o ponto para eu identificar que esse aglomerado de átomos, né? Porque eu comecei a pegar alguns átomos sólidos ali, eles começaram a se unir, e esses átomos que eles estão se unindo começaram a se formar o que eu chamo de embrião. A partir de onde eu chamo ou não de embrião? Quando o raio desse aglomerado de átomos for menor que o meu raio crítico, o que é o meu raio crítico? É exatamente esse raio aqui desse ponto máximo, né? Isso aqui vai ser um embrião. Se eu tenho um raio maior que um raio crítico, isso aqui vai passar a ser um núcleo. E fisicamente, o que isso significa, né? Vou botar aqui um núcleo. Isso significa que eu consegui superar uma barreira de energia a ponto de que eu forme um embrião, um núcleo estável, né? Eu tenha, de fato, um processo de nucleação, porque a partir do momento que eu superei essa barreira, eu vou começar aqui só a aumentar o meu raio, eu vou aumentar o meu volume e a minha esfera vai crescer, né? Porque nesse início aqui, eu comecei a formar uns pontinhos sólidos, mas aqui, se eu não tiver um resfriamento muito adequado, se eu estiver próximo da minha temperatura de fusão, esses núcleozinhos aqui que eles começaram a surgir, eles podem pegar, ao invés de continuar a crescer,
eles podem pegar e voltar para um estágio menor, porque a própria temperatura do líquido em volta, ele pode começar a liquefazer novamente esses embriões que eu estava surgindo aqui, uma vez que eles têm um raio menor que o raio crítico. O raio superou o raio crítico, eu vou chamar ele de núcleo, né? Eu já tenho um núcleo de fato. Bom, então a gente está vendo aqui que o meu raio crítico ele é um parâmetro importante ali para que esses meus aglomerados que vão se formando se tornem de fato um núcleo. Então é importante a gente também conseguir determinar quem que é esse raio crítico. E como que eu determino aqui quem é esse raio crítico nesse meu ponto máximo da curva, né? É o que a gente vai ver agora nesse nosso próximo slide, né? E a gente vai fazer uma abordagem matemática aqui, né? Que pode até parecer um pouquinho mais pesado, mas ela é importante aqui para esse nosso cálculo, né? Então, a gente tem no nosso desenho um ponto aqui que eu quero determinar que é o meu raio crítico. Eu tenho essa minha equação aqui para minha energia livre, né? Eu sei aqui se eu tenho um ponto de máximo de uma curva, se eu faço a derivada dessa curva em relação aqui ao meu R, por exemplo, que é esse meu eixo X, eu vou conseguir, igualo isso aí a zero, eu vou conseguir determinar qual que é o ponto máximo dessa curva. Então, qual que é a solução aqui para eu obter esse meu raio crítico? Eu vou pegar essa equação aqui e vou fazer a derivada dela em função do raio. Então, eu vou pegar isso aqui, eu vou derivar isso aqui em função do meu raio. Então, eu vou fazer um dg dr ali. Então, vamos lá. Como que ficaria essa equação aqui depois que eu fiz essa derivada? O meu dg dr, né, meu d delta g, na verdade, né, deixa eu botar aqui um delta g, meu d delta g delta r, derivei isso aqui em função de r, né, o meu 3 vai passar isso aqui, esse 3, né, vai ficar 3, que multiplica 4 terços de π r ao quadrado delta gv, mais, derivei isso aqui também em função de r, 2, que multiplica 4 π r gama. Então, ó, o meu 3 vai cortar com esse 3 aqui, isso aqui vai dar 8, né, no final das contas. Então, no final das contas, quem que vai ser esse meu d delta g aqui sobre o meu dr? Ele vai ser igual a 4 πr ao quadrado d delta gv, mais 8 πr gama. Isso aqui tudo vai ser igual a zero. Se eu pego e rearranjo esses termos, eu consigo e isolo o meu r, né? Aqui que eu vou fazer isso aqui, eu vou passar isso aqui para cá. Aqui eu posso já cortar, por exemplo, alguns termos. O meu π vai cortar com o meu π, esse r ao quadrado vai cortar com esse r, esse 4 aqui eu posso simplificar, né? Isso aqui vai virar 2. Então, se eu passo isso aqui para cá negativo, eu vou conseguir chegar no valor do meu R crítico. Quem vai ser o meu R crítico aqui que eu quero determinar? O meu R crítico ele vai ser menos 2, a minha energia de superfície, dividida ali pela minha energia volumétrica, né? Então, basicamente, isso aqui é o meu raio crítico. Eu sabendo aqui quem é a minha energia de superfície e a minha energia de volume, eu consigo determinar quem que é o meu raio crítico. E o que é importante a gente já notar por essas equações, né? Vamos numerar aqui umas equações, só porque a gente vai precisar aqui daqui a pouquinho. Essa aqui eu vou chamar de minha equação 1, né? As outras eu não vou numerar, não, eu vou numerar aqui quando ela estiver sendo um pouquinho mais importante. Então, a gente está vendo aqui uma abordagem que o meu raio crítico ele vai depender da minha energia de superfície e a minha energia de volume. Então, a minha variação ali da minha energia livre, ΔGV, ela vai ser ali a minha força motriz para a minha transformação de solidificação, né? Eu tenho aqui, isso aqui vai ser a minha força motriz para a minha solidificação, né? Qual que vai ser a minha variação da energia livre de volume, basicamente. E a minha magnitude dele vai ser uma função da temperatura, né? Porque a obtenção ali desse ΔG, ele é a função da temperatura. Deixa eu mostrar aqui para vocês um gráfico, que é esse gráfico aqui, né? Não se preocupem muito com essa parte em pontilhado agora, mas lembrem que quando eu tenho aqui uma curva, né, que eu tenho aqui meu estado líquido, e aqui eu tenho meu estado sólido, né, o meu GV líquido e o meu GV sólido. E eu tenho aqui um ponto de fusão, um ponto de solidificação, onde a partir desse ponto aqui, o meu líquido ele vai ser mais estável, e antes desse ponto aqui, o meu sólido ele vai ser mais estável. A partir do momento que eu estou respirando aqui, né, o meu material, eu vou ter aqui um ΔT, e esse meu ΔT ele vai gerar aqui um maior ΔGV. Então, qual que é a relação aqui que eu consigo gerar, né? Se o meu ΔGV ele é uma relação aqui entre a minha energia de superfície e meu raio, né? Isso aqui ele é basicamente essa equação aqui, só que ela foi rearranjada. À medida que eu estou tendo um maior resfriamento, eu vou ter também aqui um maior ΔGV. Então, significa que o meu ΔGV ele vai ser a minha força motriz
para a minha transformação de solidificação. E o meu ΔGV, obviamente, aqui, quando a minha temperatura é igual à minha temperatura de fusão, meu ΔGV é zero. Se meu ΔT aumenta, o meu ΔGV ele também vai ser aumentado. E daqui da termodinâmica, que não convém tanto para a gente agora desenvolver isso, mas aceitar, é que o meu ΔGV ele vai ser igual ao meu ΔHF, né, que é o meu calor latente de fusão, que multiplica o meu ΔT, que é a minha variação de temperatura, sobre a minha temperatura de fusão, né? Essa aqui vai ser mais uma equação, eu vou chamar essa equação aqui de equação 2. Essa aqui é uma equação importante também, que essa aqui a gente consegue ver que o meu ΔGV ele já vai ser dependente da minha temperatura e também de algumas propriedades, como o meu TF e também o meu calor ali, a minha entalpia de fusão do meu material, né? Essa minha entalpia ela vai ser o calor latente de fusão, né? Deixa eu escrever aqui para vocês. Meu ΔHF é calor latente de fusão. E aqui o meu ΔT é a variação de temperatura, isso aqui é a temperatura, né? Temperatura de fusão. Beleza, né? Então, esse meu ΔT ela vai ser ali a minha diferença entre a minha temperatura que está o meu líquido e a minha temperatura de fusão. Isso aqui, muitas vezes, né, eu posso chamar, é importante também chamar isso aqui, de subresfriamento. Subresfriamento. Beleza, gente? Vamos continuar aqui agora na nossa modelagem matemática. Se eu pegar aqui e substituir essa minha expressão ΔGV aqui nessa minha equação que eu obtive antes, nessa minha equação R asterisco aqui, eu vou chegar em uma outra equação R asterisco, né? Vamos pegar aqui, deixa eu mostrar para vocês. Esse meu R asterisco eu vou trazer para cá. Quem que vai ser meu R asterisco se eu pegar esse ΔGV e jogar aqui? Esse meu R asterisco ele vai ser menos 2 gama, que vai multiplicar a temperatura de fusão dividido por ΔHF, ΔT. Correto? Vamos chamar isso aqui de equação 3. Né? E se eu pego a minha equação 3, que é a minha equação do R asterisco, e a minha equação 2, né, que é essa minha equação aqui do ΔGV, né, vamos botar aqui mais uma cor, né, vamos ver aqui uma cor para dar contraste. Se eu pego essa equação aqui e essa equação aqui e substituo aqui na minha equação 1, ó, por que eu vou pegar e vou substituir essas duas equações na minha equação 1? Que eu tenho ali a minha força motriz, eu quero saber qual que vai ser o meu ΔG só em termos da minha variação de temperatura e a minha variação, a minha energia superficial. Se eu pego esses dois aqui e substituo aqui nessa equação, eu vou chegar nessa seguinte equação aqui, né? Eu sugiro vocês que estão fazendo em casa que peguem um papel e uma caneta e façam isso passo a passo. É importante fazer essa matemática para vocês entenderem isso uma vez, porque por mais que às vezes você não consiga reproduzir isso depois facilmente, quando você faz uma vez e entende, é muito legal para o seu entendimento da lógica do que está acontecendo. Então, o que vai ser o meu ΔG asterisco? Ou seja, vai ser o meu ΔG para um raio crítico. Quem que vai ser esse ΔG aqui que eu estou determinando? Qual que vai ser ali essa energia para que eu consiga nuclear? De que vai ser dependente esse ΔG? Esse meu ΔG, ele vai ser aqui, né, já rearranjando a equação, ele vai ser igual a 16 π gama ao cubo, né, TF ao quadrado dividido por 3. Aí aqui eu vou estar entre parênteses o meu ΔHF, que ele vai estar multiplicando o meu ΔT ao quadrado, né? Então eu cheguei aqui nessa equação importante, né? Porque essa equação importante, ele está me dando exatamente aqui, né? Deixa eu botar uma borracha aqui para rabiscar mais uma vez. Ele está me dando exatamente aqui qual que vai ser o meu ΔG para o meu raio crítico, ou seja, qual que vai ser a variação da energia livre de Gibbs para um raio crítico que eu determinei. E, a partir dessas duas equações, então, tanto o meu raio crítico quanto a minha energia livre de ativação ΔG, ela vai diminuir à medida que a minha temperatura diminui. Como que eu consigo observar isso aqui na minha equação, gente? Porque é importante associar a equação ao que eu estou vendo aqui, de fato, nos meus gráficos, né? Eu não botei o gráfico para vocês, vou botar aqui o gráfico para vocês agora. E qual o tipo de associação que a gente quer ver aqui? Basicamente, o mais importante aqui para a gente é essa última equação aqui do meu ΔG asterisco. Vai ser a variação da energia num raio crítico. A gente vai ver aqui, ó, que eu tenho isso aqui tudo é constante, ó, 16π é constante,
3 é constante, isso aqui é uma propriedade do meu material, isso aqui vai ser a minha energia de superfície, a minha temperatura de fusão vai ser constante, né? Então, de que vai depender basicamente ali? Ele vai depender da minha relação, da minha temperatura de fusão, que vai depender de cada material, sobre o meu ΔT. Ambos vão estar aqui ao quadrado. Então, quanto maior o meu subresfriamento, quem que é esse ΔT aqui? Ele é o meu subresfriamento. Quanto maior o meu subresfriamento, né, se isso aqui está no meu denominador, se maior vai ser o meu ΔT, menor vai ser o meu ΔG para uma nucleação homogênea. E o que isso aqui significa? Significa que para um maior ΔT, eu vou ter um ΔG menor, então vai ser mais fácil eu formar um núcleo estável. Então vai ser assim, se eu estou fazendo um resfriamento, um subresfriamento maior, mais fácil vai ser para eu formar de fato um núcleo estável, porque eu vou ter uma barreira aqui de energia menor. E também menor será esse meu raio crítico, né? Eu vou ter um raio crítico menor, porque eu vou precisar de uma menor energia para a estabilidade desse raio. Se o meu ΔT é diferente, essa temperatura ali que eu vou estar trabalhando, ela é um pouquinho mais elevada, eu vou ter um raio crítico maior e eu vou ter uma maior dificuldade para formar esse raio crítico. Então, esse tipo de raciocínio é muito importante para a próxima etapa. Bom, gente, essa aula já está ficando um pouquinho extensa, então a gente vai encerrar por aqui e a próxima parte desse tópico de nucleação homogênea, a gente vai ver na próxima aula, que é a parte da taxa de nucleação. Acompanhe aí o próximo vídeo dessa série. E eu gostaria de pedir para você que acompanha aqui o canal, que se inscreva nele, né? Se você não é inscrito ainda, se você chegou aqui agora, lembre de deixar um like. E se você está fazendo essa disciplina, dê uma olhada aí no programa de membros, que eu acho que pode ser muito interessante para você. E se você quiser apoiar o canal de alguma forma, eu tenho um Pix aqui embaixo. Caso você queira ser um apoiador recorrente, você pode se tornar membro também para apoiar o canal de alguma forma, né? A partir de R$5 você já pode se tornar membro. Um grande abraço e tchau, tchau.